Nesta aula, a gente vai ver em qual posição mandibular nós devemos reabilitar nosso paciente, dependendo da condição que ele está. Eu posso reabilitar ele com a posição mandibular em máxima intercuspidação. Então, é quando o paciente chega. Geralmente, o caso ele tende a ser mais simples, de modo geral. E eu vou reabilitar ele na dimensão vertical que ele está, na máxima intercuspidação habitual. Então, eu não vou alterar a dimensão vertical e eu não vou alterar a mordida dele. Eu vou deixar ele na posição mandibular que ele está. Então, na máxima intercuspidação habitual que ele está. Às vezes, eu vou precisar montar o caso ou reabilitar esse paciente em relação cêntrica. Então, de modo geral, casos complexos, onde a gente vai fazer uma reabilitação oral, a gente vai tirar essa posição mandibular em relação cêntrica. Então, em NH, quando que nós vamos trabalhar em máxima intercuspidação habitual? Quando esse paciente, então, ele tiver uma dimensão vertical de oclusão preservada, então ele não tem uma diminuição considerável na dimensão vertical da oclusão, da DBO, então ela está adequada, ela está aceitável. Mesma coisa para a oclusão. Então, se o paciente tiver uma oclusão fisiológica, ou seja, muito próximo da ideal, onde a gente tem as guias, tem aqueles fundamentos de oclusão mutuamente protegida, que está presente ou muito próximo daquilo, ou que não está gerando dano ao sistema estomatognático, né, principalmente aos dentes, a gente vai trabalhar em NH. E claro, o paciente, geralmente, ausência de disfunção temporomandibular, né, ou coisa assim. Claro que se for dor muscular, coisa assim, partir do bruxismo, enfim, a gente vai, obviamente, tratar ele e não necessariamente vai alterar a mordida dele. Então, são casos onde, por exemplo, eu vou fazer um primeiro molar inferior, se a gente tem um dente lá destruído, eu vou reconstruir ele e fazer uma coroa, ou uma restauração parcial. 1, 2, 3 dentes, mas eu não vou alterar a mordida dele. Eu vou só restaurar aqueles dentes com cerâmica, por exemplo. Então, eu vou trabalhar em NH, em máxima intercuspidação habitual. Ou seja, a oclusão do paciente está próximo ao ideal, ela está aceitável. Outros casos, por exemplo, onde eu vou fazer laminados anteriores. Então, apesar da guia anterior ela não está ideal agora, só houve o desgaste das bordas incisais, ponta de canino, eu consigo devolver uma oclusão ideal somente fazendo os laminados. Geralmente eu não tenho um desgaste acentuado da face palatina, eu tenho só da borda incisal. E se eu tiver um desgaste da face palatina muito acentuado, aí seria interessante a gente pensar em aumentar a dimensão vertical, porque senão tu prepara os dentes anteriores, ele já está desgastado na palatina. Aí você faz um preparo vestibular e você pode deixar muito fino. Claro que um desgaste bem leve não é um problema, agora desgastes, né, mais consideráveis, eu também teria que pensar em aumentar talvez a dimensão vertical desse paciente para criar espaço ali para poder restabelecer a palatina dos dentes. Então, esse é um caso onde o paciente tinha só o desgaste mais da borda incisal dos dentes. E a gente optou por fazer os laminados nos 6 anteriores. Ela tem um certo desgaste também nos inferiores, principalmente, né, nos incisivos. E assim, se ela de repente quiser, vamos reabilitar os inferiores, tá? Posso trabalhar também em IMH com um pouco de redução, mas também, né, a gente pode, se eu for trabalhar todo na arcada inferior, eu posso pensar em aumentar um pouco essa dimensão vertical de oclusão. Mas é um caso onde eu consigo fazer os laminados, os 6 anteriores, sem mexer em dimensão vertical. Eu não preciso fazer isso porque ela não tem um desgaste, né, acentuado da face palatina, somente um desgaste das bordas incisais. Tanto que quando ela arrasta para o lado, o que a gente percebe? Ó, guia canina, guia canino do lado esquerdo. A mandíbula está indo para o lado esquerdo, e aí o que a gente percebe? Ó, o lateral está batendo com o lateral, central com o central, então ela tipo, cria uma função em grupo onde os anteriores também participam dessa função em grupo. Então, só restaurar com resina, como ela vinha fazendo, não estava adiantando, e não por causa da resina, mas também porque a resina no canino aqui que ela fazia não estava durando. Então, a gente precisa reabilitar a guia anterior, e aqui foi pensado em fazer, então, restaurações cerâmicas e ela proteger depois com uma placa interoclusal. Né? Ó, na guia anterior, né, fazendo um movimento de protrusão também, mostrando que está bem desgastado os dentes. Então, planejamento digital de sorriso, foi feito planejamento digital de sorriso, onde eu coloquei as linhas, mostrei para o paciente ó, como ia ficar,
dessa forma, né, como eu mostrei, aquela forma como eu apresentei para vocês lá nas aulas de planejamento digital. E aí foi feito um enceramento, mockup, e aí o preparo dos dentes que a gente vai ver aí no próximo módulo, como fazer, e depois cimentação dos laminados, devolvendo, né, a guia anterior. A maior exposição dos dentes em repouso. Então, é isso que foi feito e foi trabalhado em máxima intercuspidação habitual, ou seja, foi moldado o paciente superior e inferior e a montagem do articulador a montagem dos modelos no articulador foi feito modelo com modelo. Então, o superior com arco facial, foi feito o arco facial, montado o superior, e depois o inferior foi encaixado no superior para fazer a montagem desse articulador. No caso digital, né, aí foi feita a montagem em MH, só que no articulador aí, digital e feito um enceramento. Então tem essas duas possibilidades, mas eu estou trabalhando em máxima intercuspidação habitual. Então, da onde saiu e aqui onde a gente chegou com os laminados aí nos 6 dentes anteriores. Foi um caso que foi passado para ela, que o ideal seria envolver os premolares também, né, dar um pouquinho de volume neles, tá? Mas aí ficou um pouquinho oneroso para ela, a gente vai fazer, né, mais adiante, esses laminados até primeiro molar, que a gente tinha conversado, porque ela já tinha os caninos, né, bem volumosos em relação ao arco posterior, tá bem? Mas o importante é você reabilitar na posição certa e a gente dar continuidade depois, sem ter problemas. Mais um caso, o paciente ela chegou já fazendo ortodontia, né? Ela já estava fazendo ortodontia, então eu tirei essa foto que ela estava tratando, né? Fazendo um tratamento inferior, então eu analisei, a gente mudou mais algumas coisas, enfim, quando ela tirou o aparelho, né? Acabou a ortodontia, ela estava numa máxima intercuspidação, né, que ela foi colocado lá uma contenção e foi nessa posição mandibular que eu trabalhei. Não foi feito uma alteração, aumento de dimensão, nada. Apesar de eu trabalhar quase em toda a arcada superior e 2 implantes inferiores, foi trabalhado na máxima intercuspidação habitual que ela chegou para mim, tá certo? Ela não tinha desgastes acentuados, mas era bastante restauração mesmo. E aí foi feito, então, toda a reabilitação de primeiro molar até pré-molar do outro lado e feito resina composta, então, nos 6 anteriores, para melhorar as guias e os primeiros molares ali com uma prótese sobre implante. Então, casos que foram reabilitados em máxima intercuspidação habitual, tá bem? Então, aqui a ortodontia movimentou um pouco os dentes, né? Deixou uma condição um pouquinho melhor, depois o restante eu trabalhei com resina composta. Mas, quando ela acabou a ortodontia, na posição, máxima intercuspidação que ela chegou para mim após a ortodontia foi nessa posição que eu reabilitei ela, tá? Uma coisa importante, já que eu apresentei quanto à ortodontia, de modo geral, é interessante que quando o paciente finaliza uma ortodontia, a gente faça as restaurações cerâmicas mais ou menos uns 3 meses após finalizar essa ortodontia, para a gente já ter uma estabilidade de posição dos dentes, para aí sim seguir a reabilitação. Então, na próxima aula, a gente vai ver quando reabilitar o paciente em relação sempre. Quais as condições que eu devo ter para poder reabilitar ele nessa posição de uma posição mais confortável da mordida, uma posição mais confortável da mandíbula, uma mordida mais confortável, porém, eu não dependo de contato dentário.